Hoje é dia de se surpreender, porque eu vou reagir aqui às principais cortes que eu encontrei aqui de comunistas falando de economia na internet. Então vamos ver aqui se a gente encontra coisa boa, só vai encontrar chorume por aí. Tem muito chorume, mas eu acho que eu selecionei alguns cortes que talvez sejam bons o suficientes para a gente fazer um debate bem interessante aqui, que a ideia do vídeo é essa. Eu já fiz um vídeo criticando os bitcoiners por aí, agora chegou a hora dos vermelhinhos e fazendo aquele disclaimer rápido que eu sempre faço. São cortes, então existe o benefício da dúvida, porque pode estar fora de contexto, ter interpretações talvez erradas ou falta informações. E também eu só vou analisar os argumentos e não vou criticar as pessoas ou ver o know-how delas ou outras coisas do tipo, que é o que acontece por aí na internet. Começando pelo Jones Manuel, que vai ser o principal aqui, que eu encontrei mais cortes deles. Tem outros também que eu acho que vou fazer um outro vídeo sobre, que eu acho que é interessante. Mas esse é um corte clássico aqui que eu achei um pouco curioso. Existe outra versão fantasiosa, quer dizer que a inflação é fruto de um aumento do gasto do Estado, ou, como se fala vulgarmente, imprimir dinheiro, o que é surreal, porque, gente, assim, todo dinheiro é impresso, viu? Dinheiro físico de papel. Assim, não existe dinheiro que não seja impresso. Esse do dinheiro impresso era muito comum mesmo até antes de 2008. Atualmente, o sistema monetário, o sistema financeiro, grande parte dele, a maior parte se baseia no dinheiro fictício, no dinheiro imaginário que a gente fala, né, que é aquele número na sua conta bancária, ou outras formas que existem por aí do governo, né, do Estado, por aumentar a liquidez, aumentar a quantidade de dinheiro, sem precisar imprimir dinheiro, né, imprimir fisicamente. Hoje o dinheiro físico não representa tanta coisa assim quanto antes. Parte de uma ideia de que existe uma quantidade ótima de dinheiro circulando na economia e existe uma quantidade a mais de dinheiro circulando na economia, como se dinheiro fosse igual a banana no supermercado. Então, se tiver muito dinheiro circulando, o dinheiro perde valor e é inflação. O que ele argumenta aqui que é interessante, isso vem principalmente lá das ideias liberais do início, né, que trata o dinheiro como uma mercadoria. Então, o dinheiro é igual a qualquer produto, ou seja, ele surte o efeito, ele tem esse efeito de oferta e demanda. Ou seja, se existe muita oferta de dinheiro sem que haja um aumento na sua demanda, o seu valor, o seu preço cai, né? Ou seja, há um aumento nos preços, né? Também é muito cuidado aqui na definição de inflação, né? Que eu até fiz um vídeo sobre isso, que temos que ter muito cuidado. No dia a dia, nos jornais, no imaginário das pessoas, inflação está relacionada ao aumento de preços. Então, a inflação foi 10%, a gente já associa, né, esse aumento de preços de 10%, que é usado popularmente. Não que seja o correto, porque isso do aumento de preço são índices de inflação que tentam mensurar esse aumento dos preços. Então tem o IPCA, o IGPM, são índices de preços que tentam mensurar a inflação. Mas talvez uma definição melhor de inflação, que mesmo a escola ortodoxa, heterodoxa ou até mesmo os austríacos, principalmente os austríacos utilizam, inflação é um aumento da oferta monetária sem que haja um aumento na demanda. Então, se existe um aumento na oferta monetária e a demanda não aumenta, vai surtir a desvalorização da moeda. Então, a inflação, quando tem essa perda do poder de compra, desvalorização da moeda, consequentemente os preços sobem. Então, a causa, principalmente na ideia mais liberal dos austríacos, ortodoxa, é que a causa do aumento de preços é o aumento da oferta monetária. E a gente vai discorrer mais sobre esse tema que é bem interessante. E ele argumenta que, principalmente o Jones Manuel, ou outros que são mais da vertente, né, são comunistas, e mais vertentes da, talvez, economia heterodoxa, mais associada ao pós-keynesianismo e Keynes, já vem com outras ideias econômicas que vêm surgindo mais recentemente, principalmente depois dos anos 2000, enfim, quando o dinheiro perdeu seu lastro também, quando começou a surgir outros instrumentos financeiros, surgiu essa ideia que nem sempre o aumento da oferta monetária vai causar inflação. Na verdade, existe a linha que chama MMT, né, Teoria Moderna da Moeda, que quando o país ele é soberano da sua moeda, ele tem o poder da sua própria moeda, a dívida do país é da sua própria moeda, não está em outra moeda, ele tem um poder, que é o que diz a teoria, uma condição de imprimir dinheiro, vamos dizer assim, entre aspas, né, injetar dinheiro na economia, sem que haja esse efeito inflacionário, que é principalmente defendido
nessa linha mais heterodoxa. Verdade, isso é verdade. Por exemplo, para uma economia como a economia argentina, que é uma economia semi-dolarizada. Então, se tiver com poucos dólares circulando na economia argentina, o preço do dólar vai subir na economia argentina. Porque a Argentina não imprime o dólar, né? Ela não emite o dólar. Uma moeda que ela precisa, para ter acesso, ela precisa exportar, ela precisa ter entrada de capital ou ela precisa pegar empréstimos. Mas para uma moeda nacional... Aquele usa o argumento da Argentina que aumentou muito a oferta monetária, né? O dinheiro deles se desvalorizou, mas a causa não foi o aumento dessa oferta, e sim porque a economia é semi-dolarizada. Então o dólar vai valorizando e as coisas básicas vão ficando mais caras. Então, para deixar aqui mais claro aqui, para vocês entenderem melhor, atualmente, em resumo aqui, existem 4 tipos de inflação, não existe um tipo. Quais são esses 4 tipos de inflação? O primeiro tipo é a inflação por demanda. Só estou considerando aqui inflação no questão do aumento de preços. Então, inflação da demanda, então, existe um aumento na demanda pelos produtos, serviços, consequentemente, uma lei natural mesmo, os preços vão aumentando para dar conta dessa demanda. Então, a causa disso, às vezes, é o aumento do consumo das famílias, a economia superaquecida, então há um aumento da demanda, consequentemente, é algo natural os preços aumentarem. Segundo tipo é a inflação de custo, ou do lado da oferta. É a inflação de quando o custo das coisas, né, os insumos ficaram mais caros. Então, a gasolina ficar mais caro, tudo vai ficar mais caro. Se o dólar aumentar também, e a economia está dolarizada, né, as bases dependem do dólar, né, porque importa muito, as coisas vão ficar mais caras e os preços vão subindo. Então esse é o segundo tipo de inflação, que é do lado da oferta. Então tem do lado da demanda e da oferta. Terceiro tipo de inflação é a inflação inercial ou psicológica, que às vezes é até comum a gente ver isso no Brasil, principalmente depois que a gente viveu o período de hiperinflação. O que significa essa inflação psicológica? É aquele medo que as pessoas têm da inflação, então elas já antecipam isso e colocam, corrigem o preço antes mesmo de ocorrer uma inflação, pelo fator psicológico. Então as pessoas acham, têm as expectativas que as pessoas têm sobre o futuro e elas acham que vão ter uma inflação ou algo do tipo, então elas já antecipam isso e corrigem o preço mais ainda. Então é uma inflação psicológica, uma inflação inercial. E o quarto tipo de inflação é a inflação monetária, que é realmente causado pelo aumento da oferta monetária sem que haja um aumento na demanda por dinheiro, que ocorre a desvalorização do dinheiro, perda do poder de compra e, consequentemente, inflação. Então veja que tem 4 tipos de inflação. Isso significa que 4 tipos de inflação têm 4 soluções diferentes, modos de analisar diferentes. Uma é aquela muito vista antigamente, principalmente quando o dinheiro era lastreado, que é a inflação da oferta monetária. A gente viu isso no caso da Alemanha, a gente viu isso no caso do Brasil também, de hiperinflação, quando o dinheiro não vale mais nada e perde tudo. Mas existem outros tipos de inflação que as causas são diferentes, é algo mais complexo e difícil de analisar. O que o Jones Manuel está analisando aqui, ele não está focando na inflação monetária, e sim que atualmente existe a inflação de custos, então uma economia dolarizada, sim, por exemplo, então o dólar vai valorizando, as coisas ficam mais caras. Ou essa mesmo também inflação inercial que a gente vê no Brasil, não sei se ele vai argumentar isso, mas ocorre muito desse medo da inflação, ou o mercado pode pôr um medo assim, vai ter tanto de inflação e as pessoas já antecipam isso e algo que não ocorreu, mas acaba afetando a vida real. Então, veja que é complexo e tem muitas coisas envolvidas nesse tema. No caso brasileiro, isso não faz sentido. Se eu imprimir dinheiro demais, vai ter inflação. Gente, é a mesma coisa de alguém dizer assim... Sim, isso é verdade. É uma das possíveis coisas da inflação, né? Causas da inflação, é o aumento da oferta monetária. Isso não significa que em todo lugar ocorre isso, cada inflação tem seu tipo, suas causas, e a gente deve analisar de forma individual cada causa e como vai ser a solução. Antigamente era comum e é provável hoje em dia, isso é fato, que teve essas inflações, hiperinflações por conta do aumento da oferta monetária, mas hoje em dia é muito mais complexo e eu vou mostrar isso não falando baseado na minha opinião, mas um artigo muito interessante que é o BIS, o Bank of Government Settlements, que seria tipo o banco central dos bancos centrais. Um artigo muito interessante, recente, que tentou analisar se o aumento da oferta monetária, principalmente pós-pandemia,
causou essa inflação, que houve sim uma grande inflação pós-pandemia, e a gente quer saber as causas. E analisou vários países, analisou países desenvolvidos, Estados Unidos, analisou países emergentes, e também colocou várias métricas que eu achei bem interessante, bem rigorosas, para ver se realmente o aumento da oferta monetária, que é como proposto aí, causa a inflação. Pelo menos essa inflação que a gente viu mais recente. Sim, isso é um fato, isso é uma teoria econômica, isso é verdade. Porém, é um tipo de inflação. A gente tem outros tipos, a gente precisa entender as causas e qual é o melhor remédio para isso. O que foi muito interessante é que nesse artigo, a conclusão aqui, eu não vou entrar em detalhes, é que o aumento da oferta monetária, que eles analisaram de vários países, existe uma boa correlação, ajuda a prever a inflação. Porém, não é uma causalidade direta. Isso significa o quê? Dando uma analogia aqui, é como se a quantidade de guarda-chuvas que são abertos ajudasse a prever a chuva. Porém, abrir o guarda-chuva não causa a chuva. Então, no caso dessa inflação mais recente que a gente viu em 2020, 2022, pós-pandemia, o aumento da oferta monetária é um fator importante e crucial. Porém, ele não é necessariamente a causa direta disso, ou seja, existem várias outras coisas que podem ter influenciado, e sim, o aumento da oferta monetária foi uma delas. Porque existiram dois tipos de aumento da oferta monetária: aumento da oferta de forma endógena, que é quando o Banco Central decide injetar dinheiro que não existia, uma ferramenta conhecida, o QE, que eu já fiz um vídeo sobre isso, que nos Estados Unidos, na pandemia, se eu não me engano, duplicou o balanço, a base monetária, por conta dessa ferramenta aqui, e que sim, foi um fator que causou a inflação. E também existe um aumento endógeno na oferta monetária que vem de dentro. Então, às vezes, é os empréstimos que as pessoas, né, as empresas pegam, e também isso é uma forma de aumentar a liquidez da economia. E a conclusão do artigo do BIS, eles pedem cautela para a teoria econômica tradicional, porque, segundo eles mostram que do período 2000 a 2019, o aumento da oferta monetária não foi suficiente para explicar as causas da inflação. Foi em períodos que países imprimiram muito dinheiro e não surtiu esse efeito, que está muito ligada ao que a gente vai falar da MMT, que é a teoria moderna da moeda, que é agora essa nova economia, né, principalmente depois que o dinheiro perdeu o lastro e os países têm a sua própria moeda, o poder soberano, houve mudanças de como funciona o sistema monetário e como a gente analisa ele. Porém, o aumento da oferta monetária é um indicador importante sim para verificar a inflação e acompanhar ela. Então, mesmo nos Estados Unidos, teve um período aí que surgiu o QE, que eu falo em um outro vídeo aí, e eles aumentaram muito a oferta monetária e não surtiu um efeito inflacionário, um aumento dos preços tão grande. Porém, em 2020, lá pós-pandemia, houve o mesmo uso do QE, o aumento da oferta monetária, e sim, surtiu efeitos inflacionários. E também outra coisa importante, isso não é do dia para a noite. Às vezes o aumento da oferta monetária de forma errada, assim, vamos dizer assim, aumentou muito a oferta sem que haja um aumento na demanda, os efeitos inflacionários podem levar anos para começarem a surtir efeito ou aparecerem na economia. Então, são temas bem complexos e difícil, assim, de se simplificar eles de uma forma e um tá certo, um tá errado, ou deixar de forma muito simples. Mas sim, o que o Jones Manuel falou ali no vídeo tem algumas ideias que eu apresentei aqui, mas pelo corte dito ali, algumas coisas estão fundamentalmente erradas. Esse segundo corte aqui é sobre taxa de juros, que também vai ser um tema interessante que eu vou abordar. Não é o governo que vai definir o preço do dinheiro, que o juro não é nada mais do que o preço do dinheiro. O que vai definir a taxa de juros não é a cabeça do banqueiro central, não são os diretores do Banco Central, mas sim qual que é a situação de saúde fiscal do país. Isso não é verdade, isso está incorreto. Vamos lá. O argumento do Kim é muito voltado para o pensamento ortodoxo. Eu fiz um vídeo também sobre taxa de juros que atualmente a taxa de juros do Brasil é muito alta e é um consenso, isso é um fato, que juros altos é ruim. É ruim para todas as pessoas, é ruim para o país, não é legal. Países desenvolvidos ou mais estáveis têm juros menores e o Brasil historicamente sempre teve juros muito altos. E o que vão sempre discordar, que é o tema do debate entre a escola ortodoxa e a escola heterodoxa, é as causas do porquê os juros é tão alto no Brasil. E assim, criou um negócio chamado Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? Você pega 130 figuras, que são basicamente investidores,
banqueiros, gente do mercado financeiro, escuta essas figuras antes da reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, e pergunta a eles assim: como é que tu acha que vai ser o crescimento do PIB? Como é que tu acha que vai ser a inflação? Como é que tu acha que deve ser a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia? Tu acha que vai ser o crescimento econômico e por aí vai. A partir dessas respostas, isso é incorporado ao modelo decisório do Banco Central. As expectativas dos especuladores financeiros entra como uma variável fundamental para determinar a taxa de juros, o que acaba... O argumento aqui é que o Boletim Focus, que sai toda semana e tem as projeções do país, as opiniões, né, formadas, quem é formado, são do mercado financeiro que supostamente tem um interesse em manter os juros altos. E isso influencia nas decisões do Banco Central de corte, manutenção, né, aumentar ou diminuir a taxa de juros. Esse é o realizável. Nesse Copom não tem sindicalista, não tem acadêmico, não tem estudante. Aqui diz que essa opinião que o Boletim Focus pega, ele só está olhando para o setor financeiro, não está pedindo a opinião de outras pessoas, né? Aí ele resume aqui trabalhadores, enfim, pessoas do dia a dia que a gente conhece. Não tem usuário de ônibus, sabe? Não tem seu Zé e Dona Maria que trabalha. Então só se pergunta para os especuladores do mercado financeiro. O Kim diz, graças a Deus que não tem sindicalistas. Eu acho engraçado, Kim, porque no caso você está defendendo um modelo de decisão de política econômica que só escuta um único setor da sociedade. E depois dizem que o marxismo é que é autoritário, que o comunismo é autoritário. É que o corte acaba, mas ele vai desenvolver um pouco mais essa tese, que eu até vi outro vídeo sobre. E vamos lá, né? Vamos detalhar um pouco mais o que ele diz aqui. A visão ortodoxa vai argumentar que os juros é alto no Brasil pelo risco o país ser alto, já teve histórico de calote também, e também porque o governo gasta muito dinheiro e outros motivos também, como crédito subsidiado, entre outras coisas. Ou seja, os juros é alto porque o risco é alto do país e precisa controlar esse risco. E também tem a questão um pouco da inflação. Então, supostamente a inflação é alta, acima do normal, e sobe os juros para conter essa inflação. Isso é a teoria básica, que a gente está começando a desenvolver a teoria básica do que é. A visão heterodoxa, que critica essa visão, diz que os juros é alto no Brasil, principalmente não por conta desses motivos, mas sim por causa de um interesse político do mercado financeiro. Por quê? Os juros altos, o mercado financeiro, os grandes bancos, entre outros fatores, ganham muito com juros, principalmente esses juros diários, né, da Selic, ou seja, o banco tem muito dinheiro, então às vezes uma pessoa paga um boleto e só vai debitar depois de 3 dias, e o banco está com esse dinheiro, e são bilhões de reais. Ou seja, às vezes o banco usa esses bilhões para comprar títulos do governo, e depois pega de novo esses títulos, e o governo pagou os juros de um dia para o outro, e paga assim bilhões de juros no ano. Então por isso que o mercado financeiro quer manter esses juros altos por um interesse político. O que eu acho interessante é que eu pesquisei sobre isso, encontrei um artigo que analisou esses dois fatores, e a conclusão é que não tem tanto bem uma conclusão, é difícil argumentar. Analisou os motivos ortodoxos, né, do governo e tal, não conseguiu encontrar tantas causas, e analisou a heterodoxa e também foi um pouco difícil. Porém, a conclusão também do artigo que eu achei interessante, que talvez exista sim um movimento político que pode ser sim o interesse do mercado financeiro, mas também pode não ser, e ainda não tem algo muito sobre isso. Então esse debate sobre a taxa de juros, na verdade, é um pouco mais complicado do que parece. Existem esses motivos sobre, é um consenso que juros altos é ruim para todo mundo quer que os juros abaixe. A questão é quem causa a alta nos juros, né? Então o que há muita discordância nas causas e também nas soluções, porque de um lado a solução vai ser austeridade fiscal, o governo tomar responsabilidade das suas contas, gastar menos e outras coisas. Do outro lado, a solução está mais envolvida no interesse político, do mercado financeiro, e o governo, na verdade, ser mais independente e parar de ouvir esse lado e baixar os juros. Mas, de fato, os juros é alto no Brasil. O próximo corte aqui eu achei interessante, é esse aqui, ó. Comunistas é tipo 23,59. Capitalismo não presta. Meia-noite. Deixa eu ver se meu iPhone carregou aqui. Gente, a discussão não é sobre iPhone. O debate é o seguinte: o capitalismo é um sistema econômico tão cruel. Primeiramente, eu sou fã dos memes e, para mim, os memes são mais altos do que realmente o que são falados. Tanto os memes
dos liberais, que eu acho engraçado, tanto os memes do Comunas, porque esses são os melhores. O meme é maior que a realidade, isso é fato. Então, o imaginário das pessoas do que é um comuna estão aí. Mas vamos continuar aqui vendo o vídeo. Que explora a mão de obra da classe trabalhadora, mas não reparte o lucro que é gerado a partir desse trabalho. Ao contrário, concentra todo o lucro na mão de poucos. Eu defendo que todas as pessoas tenham Ela vai dizer aqui que o sistema capitalista explora o trabalhador, aí o lucro não é distribuído e se concentra na mão de poucos. Básico que a gente vê aí no dia a dia dos argumentos mais superficiais que a gente vê por aí. um celular bom e de qualidade, a partir do momento que a riqueza produzida no país seja repartida com todas as pessoas que produzem. É por isso que eu sou anticapitalista. Por que eu peguei esse vídeo aqui? Eu não vou fazer uma crítica tênue. O que eu vou dizer aqui é uma coisa que eu vejo muito, que são soluções fáceis para problemas complexos. São discursos simplistas para problemas que não dá para resolver da noite para o dia, ou não dá para resolver numa questão de uma opinião ou de um posicionamento assim. Como eu mostrei lá da inflação, não é tão simples assim já falar uma opinião sobre inflação, economia e oferta de dinheiro. Quem dirá mais sobre outros problemas que são complexos, que existem e as soluções não são simples. A solução da pobreza não é falar que tem que acabar com a pobreza, né? Isso é o óbvio de tudo, né? Óbvio que todos buscam sair da miséria, todos buscam melhores práticas, elevar o ser humano, isso aí é o óbvio, isso aí não é nem pauta de discussão. Então, posicionamentos supérfluos, simplistas, para problemas complexos não vai mudar nada, na verdade, não vai gerar nada, talvez gere um corte legal, mas no fim não vai mudar nada na vida e não é assim que funcionam as coisas ou resolve, né? Então, eu defendo que todos devem ter celulares. Meio sem sal, meio sem substância, sabe? Fica muito simplista essas coisas, esses discursos. Por fim, eu vou fazer a boa aqui e vou dar uma pitadinha aí vou criticar quem critica os esquerdistas aqui. Eu peguei um vídeo bem interessante aqui para fazer um agrado aqui, mas vocês vão entender o meu ponto. Marx disse no Manifesto Comunista que uma das formas de você abolir a propriedade privada era cobrando cada vez mais impostos. Nas palavras dele, imposto fortemente progressivo. Para que chegasse um ponto que tudo... O que ela tá falando se encontra nessa página aqui, ó, página 50 aqui do meu PDF, aqui, ó, do manifesto, que tem online aí para disponibilizar. Ele dá aqui 10 dicas aqui, né, 10 passos do que fazer, né, quando os proletariados estiverem, né, no poder, para acabarem com essa propriedade privada, essa exploração. Tudo tivesse tão insustentável que o cidadão ficaria mais feliz em dar o bem para o Estado, dar a propriedade para o Estado, do que ficar pagando aquela quantidade absurda de impostos. O proletariado utilizará sua supremacia política para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia. E outra forma que ele chegava de abolir a propriedade do outro era através da abolição do direito de herança. E a gente sabe que no Brasil já existem diversos projetos nesse... Ela argumenta aqui que no manifesto tem 2 argumentos, que é o imposto progressivo, que vai colocando impostos tão altos que não compensa, né, e a pessoa vai ter que deixar, né, sua propriedade privada para o Estado, e o Estado que vai, porque não faz sentido ela pagar tanto imposto e ficar inviável. O segundo é tirar o direito de herança, né? Então, herança de pessoas, né? Quando a pessoa morre, não tem o direito. Mas por que eu estou selecionando o vídeo? Qual a crítica desse vídeo? A primeira é o erro de objeto, é criticar um espantalho. Quando ela coloca aqui acabar com a propriedade privada, na verdade ela está errando no objeto aqui da crítica. O que é criticado aqui quando você lê um manifesto é os meios de produção e não a propriedade privada. Tanto é que tem esses argumentos que também, na minha opinião, é a visão boba que existe aí na internet, quando você quer militar contra, né, o comunismo e tal, que é aquele argumento bobo que é, então vai acabar com sua casa, então a sua camisa, vai compartilhar sua escova. Isso é bobeira mesmo, é só um espantalho. A crítica é que os trabalhadores vão deter os meios de produção, né? O Estado, na verdade, acaba com o Estado, né? O fim do comunismo é fim do Estado, mas no meio disso tem o socialismo, que é várias coisas assim. Mas é uma crítica aos meios de produção. Então, para os detentores do meio de produção, né? Os burgueses, os capitalistas, assim, né? Vamos dizer assim, a alta burguesia, perder os meios de produção e deixar na mão dos trabalhadores e assim vai. E aqui o vídeo, né, o corte, dá a entender que é propriedade privada. Então então você vai deixar de ter sua casa, vai deixar de ter seu carro, que o imposto vai ser tão grande que não vai ter propriedade privada, entende? É um erro de espantalho. Porque eu vou fazer uma analogia aqui. É justo você condenar
um criminoso por um crime que ele não fez? Ou pelo contrário, outra analogia que eu faço, é viável, é bom você ter uma boa ideia a partir de um pressuposto errado? Ou você criticar ideias ruins também pelo pressupostos errados, que é o que vejo muito por aí em vários debates de vários temas, criticando ideias pelos argumentos errados, pelos famosos espantalhos. Então isso aqui é uma crítica errada do comunista. Tem críticas melhores, não estou dizendo que eu concordo, na verdade eu sou um crítico, porém é preciso ser justo e fazer as boas críticas e boas argumentações na qual você lê sobre o tema. Então se você se posiciona como ou tem uma opinião contra algo ou a favor de algo, primeiro que você tenha lido isso nos originais e que você faça argumentações que façam sentido. O que eu mais vejo por aí na internet é sempre debates que estão na primeira camada da argumentação. Chamo primeira camada a camada mais boba, que só tem espantalho. É um atacando o espantalho do outro, assim, e no fim não leva a nada, é bobeira. Então esse argumento bobo aí, comunista de iPhone, e do outro lado também tem os mesmos argumentos bobos dos liberais, enfim. Tudo isso tá na primeira camada, são espantalhos e realmente é só bobeira que tem aí. Então, esse foi a minha posição aqui, o meu react dos comunistas falando de economia. Eu peguei uns cortes melhores assim, e se eu for pegar outros cortes aí, vai sair só o chorume. Eu tentei pegar cortes que induzissem a um bom debate que eu coloquei aqui, introduzir da inflação. Tem também do MMT, da teoria moderna da moeda, que também é um outro debate que muitos comunistas gostam dessa teoria e adotam dessa visão para justificar gastos do governo, acabar com o gasto, o teto do governo, né, o limite de gastos, a crítica à austeridade fiscal, entre outras coisas. Também fala muito da China, então é um tema para outro vídeo, eu diria. Se vocês quiserem eu posso fazer aqui, posso pegar reacts aqui, cortes aqui e analisar isso. E também do outro lado da moeda, também vai chegar o dia que eu vou fazer o vídeo criticando os liberais. Já fiz um pouco criticando o Renato lá, mas também os ortodoxos, mas vou fazer esse vídeo também. Já foi os comuns, acho que eu vou fazer outro também, mas também vou fazer dos liberais e cada dia eu pego um tema diferente e vou bater num grupo diferente que eu acho só meramente engraçado e tento trazer minimamente algum debate, algum argumento e estudo sério sobre cada tema envolvido. Vou deixar na descrição alguns dos artigos que eu utilizei no vídeo para vocês poderem ler. Considere se inscrever no canal. Se você gostou, deixe seu like, deixe o seu comentário aqui se você gostou do vídeo. Assiste esse outro aqui e até a próxima.